11h18. Quem está com a gente agora é a repórter Mayra de Jaimo, que acabou de acompanhar uma declaração do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que disse o governador, Mayra? Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, então só para contextualizar, o governador Tarcísio de Freitas reagiu a uma notícia de que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai intimar a Enel como parte integrante de um relatório de falhas e transgressões. Essa intimação deve acontecer ainda nesta semana e vai ser o início de um processo de avaliação de uma eventual recomendação de caducidade do contrato a ser apreciada pela diretoria da ANEEL e, em última instância, pelo Ministério de Minas e Energia. Lembrando que a caducidade é uma forma de encerrar o contrato de concessão prevista por lei. Na sexta-feira passada, o governador tinha nos dito que o diretor-geral da ANEEL sinalizou que entraria com um pedido de intervenção nesta semana. Mas, em nota na própria sexta-feira, a agência negou que Sandoval Feitosa tenha dito isso a Tarcísio de Freitas e ao prefeito da capital, Ricardo Nunes, que, na verdade, o diretor estaria só explicando possibilidades. Então, questionado hoje sobre essa negação da ANEEL, Tarcísio evitou fazer ataques diretos à agência reguladora, mas enfatizou que a responsabilidade pelo contrato de concessão da Enel é do governo federal e que a ANEEL precisa agir. O Estado de São Paulo não é dono do contrato, a Prefeitura não é dono do contrato. Dono do contrato é o governo federal. Poder concedente é o Ministério de Minas e Energia, que é representado pela agência. Se a agência não fizer nada, se nada acontecer, nós vamos ter o quarto apagão, o quinto apagão, o sexto apagão, e vai ser assim até 2028. E olhe lá, se lá na frente os caras não quiserem prorrogar esse contrato. O governador também voltou a criticar a falta de ação e também de investimentos por parte da Enel. A empresa não está interessada hoje em fazer investimento em automação. Automação resolve bastante o problema, porque permite o religamento automático da rede, né, e de mais consumidores, de mais clientes, a reconfiguração automatizada da rede. Ela não está interessada em investir em cabos protegidos, ela não está interessada em melhorar a resistência mecânica dos seus materiais, ela não está interessada em contratar gente para ter equipe para fazer os religamentos. Para o governador, então, a intervenção administrativa é o único meio de resolver o problema. Ele vem falando isso desde sexta-feira, porque o interventor conseguiria forçar a Enel a fazer os investimentos que são necessários para melhorar a rede, para evitar esses apagões e que atualmente não são feitos porque não trazem retorno para a empresa, então ela evita fazer. Então esse é o posicionamento do governador dito agora nessa agenda da manhã, viu, Lupato Sabino? É um posicionamento do governador que já vem sendo muito incisivo há algum tempo. Inclusive, na sexta-feira, subiu o tom de vez, né? Chamou o presidente da Enel em São Paulo de sem vergonha, que deveria arregaçar as mangas, trabalhar para que algo fosse feito. E enquanto ele, o governador, pede investimento da Enel no serviço, o presidente da Enel, semana passada, pediu investimento público na Enel. Porque senão não fazia... Como que pode, né? É um cara de pau mesmo. E aí, Mayra, nesse fim de semana, prometeu-se uma tempestade. Mas também, nessa mesma previsão, tínhamos a informação de que seria diferente do que foi lá no dia 11 de outubro, não uma chuva concentrada, e sim uma chuva mais duradoura, que com rajadas de vento poderia trazer alguns estragos. Ainda bem, essa previsão não se confirmou. Aqui na capital paulista, choveu o fim de semana inteiro quase mesmo, só que de uma forma bem moderada, o que aparentemente não teria causado estragos. Mas milhares de pessoas ficaram sem energia de qualquer forma, né? 50 mil, né? Pois é, Lupato, Sabino, o temporal não veio, mas a falta de energia aconteceu, lógico que não na mesma proporção do que no fim de semana passado, mas ainda assim. Então, na sexta-feira, praticamente não choveu na região metropolitana de São Paulo, só em alguns pontos muito isolados. No fim de semana, foi uma chuva de fraca a moderada intensidade, as rajadas de vento fortes que tinham sido previstas também não aconteceram, foram bem mais fracas. No Mirante de Santana, na zona norte da capital, que é a
estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Para a gente ter uma ideia, de sexta-feira até domingo choveu só 12 milímetros, que é um volume baixo. Em algumas áreas da cidade de São Paulo, por exemplo, a Zona Sul, também da região metropolitana, até choveu um pouco mais, mas ainda assim não foi um volume muito expressivo e mesmo assim a gente teve esse número que o Sabino comentou de 50 mil pessoas sem energia elétrica. Agora há pouco a Enel divulgou um novo boletim e tem 10.550 clientes sem energia e eles disseram que tem 2.400 profissionais ainda mobilizados para restabelecer a energia para todos os clientes. E a gente recebeu relatos também no fim de semana de ouvintes que não estavam conseguindo acessar alguns canais para fazer as solicitações, por exemplo, o SMS, que costuma ser o canal mais rápido, é só escrever luz e mandar o código de instalação, que normalmente eles já mandam o protocolo de atendimento e a previsão, mas isso não estava funcionando no fim de semana, eles estavam encaminhando para o WhatsApp, no WhatsApp muita gente também não conseguindo, e aí tinha que ligar na central 0800, com muito custo, conseguir ser atendido para fazer essa solicitação da volta de energia. Inclusive, sobre isso, a gente questionou a Enel e eles disseram que apenas que nessas situações de contingência para registro de falta de energia, eles orientam que os clientes usem preferencialmente os canais digitais como site, aplicativo e WhatsApp, mas não responderam porque alguns dos canais não estavam funcionando. E só para finalizar, comentar rapidamente da agenda que eu acompanhei hoje do governador Tarcísio de Freitas, foi sobre o lançamento da terceira fase do programa Acordo Paulista para renegociar cerca de 50 bilhões de reais em dívidas de empresa. Então, essa ação vai permitir o parcelamento de débitos na dívida ativa, focando em empresas em recuperação judicial ou falência, especialmente com dívidas de ICMS. Lupato Sabino. Obrigado, Vilmar. Agora, essa chuvinha do fim de semana, vamos combinar, né? Não poderia ter transtorno nenhum na cidade. E aí tem semáforo que hoje de manhã ainda estava sem funcionar. Ainda tem gente que 10.500 residências, trouxe a Mara de Jarmo, estão sem luz até agora. O problema precisa ser combatido lá na raiz. Você não acha?